Foram 4 meses e aconteceu muita coisa nesse tempo. Eu estava em Bangkok já. Eu tinha terminado meu trabalho nas Filipinas e meu sonho sempre foi conhecer a Tailândia. Como eu estava muito próximo e era um destino um pouco mais econômico no momento, porque eu tinha acabado de sair do trabalho, não tinha tanto dinheiro assim. Eu me inscrevi numa plataforma que você paga um valor anual e você pode ir trabalhar em hostel. Busquei alguns em Bangkok, consegui. Fui, fiquei um mês e nesse um mês eu estava procurando um trabalho fixo na Tailândia, que é um pouco difícil. Até que eu recebi um grupo de Telegram que um amigo meu me mandou, que supostamente o amigo dele tinha conseguido um trabalho já, outras pessoas tinham conseguido, e era um grupo confiável, né? Ele falou assim, ou então você vê as oportunidades, que eles vão colocando oportunidades lá nesse grupo, ou então você pode fazer um pequeno texto em inglês, falando, oi, meu nome é Lucas, eu tenho tal idade, falo tais línguas, estou na Tailândia ou onde eu quiser esse trabalho, que pode ser que eles entrem em contato com você no privado, ou então você vê lá a oportunidade e entra no privado. Eu lembro que, eu acho que de 2 a 3 entrou em contato comigo, e esse que eu aceitei entrou em contato comigo. Ele era um armênio que supostamente estava lá. Ele começou a falar do trabalho, falou que era do atendimento ao cliente. No caso, ele falou para mim que era ou Amazon ou do TikTok. Ele pediu para eu fazer um vídeo me apresentando tanto em português, tanto em inglês. Eu fiz esse vídeo, ele repassou para a empresa. A empresa gostou e quis fazer uma entrevista comigo. Depois disso, na entrevista, eles perguntaram da minha experiência novamente, onde eu estava, quando que eu poderia ir, porque o trabalho em si não era em Bangkok. Eu estava em Bangkok e o trabalho era em Mae Sot, que é uma província da Tailândia que fica de carro, fica de 7 a 8 horas. Eles já queriam que eu fosse no dia seguinte, né, quando eles me deram a confirmação. Era US$ 1.500 o salário, uma folga por semana, e supostamente poderia sair para conhecer a cidade, e o trabalho eram 6 meses. Eu me interessei porque era algo na Tailândia já. Eu sempre estudei tailandês, e estando lá eu estava aprendendo bem mais, eu estava estudando lá. E só 6 meses, com salário assim bom, com a conversão para o baht, era muito bom, e a empresa dá tudo, dá acomodação, dá comida, então seria um dinheiro que eu iria guardar para depois investir em outras coisas, tanto para o meu canal, tanto em equipamento e poder viajar pela Tailândia e até outros países. Cheguei a conversar com meu amigo que me mandou o grupo e tanto a minha amiga tailandesa, e os dois falaram, não, é uma oportunidade muito boa, são 6 meses. A gente conversou na minha folga, elas irem me visitar na cidade, conhecer a cidade, mas não aconteceu por conta, né? Eu fui para um lugar totalmente diferente. E eu marquei para segunda-feira. Aí eles falaram, ok, segunda-feira, 2 horas da tarde, o carro me pegou na frente do hostel onde eu estava. Quando chegou o carro, ele pegou meu passaporte, tirou uma foto, mandou para eles para confirmar que era eu mesmo. E a gente seguiu viagem, né? Foram de 7 a 8 horas de viagem de carro. Todo esse tempo eu tava com o telefone, eu mandava mensagem para minha amiga, para minha mãe também. Depois eu liguei para ela uma hora. Para o meu amigo que tá lá no Camboja, também a gente conversou bastante. Até então parecia algo ok. Então, eu com a pessoa que me levou, eu tive uma boa comunicação. Se ele sabe o que acontece depois que leva também não sei. Quando a gente chegou em Mesot, a gente foi até um posto de gasolina, e nesse posto de gasolina tinha que trocar de carro. Então, assim, eu te trago até aqui, agora você vai com ele, que ele vai te levar até o outro espaço. Até então achei ok, né? Porque já estava na cidade.
Daí eu achei que ele já me levaria para a empresa, no caso. A gente andou, eu não sei quantos quilômetros mais, mas digamos que uns 20 minutos mais até um outro espaço. Eu lembro que era um espaço de pedra, e aí eles me trocaram de carro novamente. Já nesse terceiro carro, ele andou acho que mais uns 20 minutos, até que ele começou a entrar por um caminho de terra, e de um lado tinha casas e do outro lado tinha como se fosse, não floresta, mas cheio de árvores. Até que ele parou na frente de uma casa, tinham três homens, não sei identificar se eram tailandeses ou do Mianmar. E a gente começou a andar no meio das árvores, por um caminho. Aí eu perguntei, é por aqui mesmo? Eu não entendia muito o que estava acontecendo. Não, pode estar tranquilo. A pessoa do carro foi embora e eu fui com essas três pessoas. Até que a gente chegou na frente, na beira de um rio. E nessa beira de um rio tinha um barco. Falei, não, agora a gente vai entrar no barco e passar por outro lado, né? Eu não tinha noção que já não era mais Tailândia, estava muito escuro. Eles estavam usando a lanterna do celular. Quando passou e a gente andou para a parte onde tinha luz, eu já comecei a ver homens com armas. Armas enormes, né? Até que veio um carro buscar esse carro. Aí já era um chinês nesse carro. Eles já estavam falando uma língua diferente, não estavam falando tailandês. Nas placas eu já vi que não era tailandês. Já era um pouquinho mais circular. E eu falei assim, isso já é birmano, que é a língua de Myanmar. Nesse meio tempo eu estava conversando com meu amigo. No Rio eu cheguei a mandar uma localização para ele. A gente foi até esse espaço. Nesse espaço eles me trocaram de carro, aí eu já não tinha mais acesso ao celular porque o chefe pegou meu passaporte e o celular. Eu comecei a ficar com medo aí, porque eu não entendia muita coisa. Poderia ser um protocolo deles, mas me pareceu muito estranho, porque na Tailândia não tem isso. Tem os guardas na rua, mas eles não usam uma arma do tamanho que eles estavam usando. Era no meio do nada, porque se você olhasse para um lado era montanha, para outro lado montanha, para outro lado montanha, para outro lado montanha. E os prédios em si parecia prédio de prisão mesmo. Como eles estavam terminando de construir, não tinha pintado, então era muito estranho. Nisso a gente saiu, eles pegaram minhas coisas e a gente subiu uma escada, porque a empresa era lá em cima. Tava todo mundo trabalhando já, que era entre 10h30 e 11 da noite, que era o horário que a gente trabalhava, que era de noite. Ninguém olhava e ninguém falou comigo nesse momento. Cada um na sua mesa, continuou no computador, a parte pessoal do celular, que era, eles chamavam de spammers. E aí ele sentou comigo, aí ele perguntou se eu tinha algum tipo de dúvida. Aí eu falei assim, mas eu também preciso, né? Você pode me devolver o celular? Porque eu quero mandar uma mensagem pro meu amigo, pra minha mãe, pra avisar. Ele falou assim, sim, eu te dou, mas o celular ele vai ficar aqui. Porque no tempo de trabalho você não pode utilizar. Eu assim, tá, sim, no tempo de trabalho eu não utilizo, mas depois no quarto eu posso, né? Ele não. O celular vai ficar aqui dentro do armário. A justificativa é que eu não podia compartilhar o que estava acontecendo lá para a família ou entrar em contato. Mas aí eu falei, mas a pessoa que falou comigo, eu perguntei se não tinha problema de usar o celular. Que eu entendo que nas outras empresas, em todas as empresas que eu trabalhei até o momento, a gente não poderia usar o celular porque está trabalhando. Até então, ok. Mas depois do trabalho, sim, não tinha nenhum problema de usar. Aí ele falou, não. Aí eu comecei a discutir com ele por conta que eu queria o celular e ele não queria me dar. Até que eu consegui pegar e eu comecei a tentar ligar rápido pro meu amigo. Eu vi que eles foram lá pra dentro. Aí eles voltaram, aí vieram assim pra cima de mim. Ele veio com uma arma de choque e eles vieram pra cima de mim. Aí eu lembro que ele veio e, né, me deu choque. Eu não sei dizer se
se o choque ele deu no meu rosto, tanto que aqui já cicatrizou. Mas eu lembro que começou a sangrar. E eu senti aqui nessa parte da barriga também, e eu caí. Eu lembro que veio o supervisor, mas também não falava inglês, tentar conversar comigo. Realmente eu não posso usar o celular, porque eu costumo conversar com a minha mãe todos os dias, e é algo que ela não vai entender. Ela fala assim, não, você pode ligar para ela agora e depois a gente liguei para ela, já falando, aí ela perguntou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, tudo bem. Ela, mas tá tudo bem mesmo? Sim, tá tudo bem. Consegui ligar pro meu amigo também, ele me perguntou se estava tudo bem, eu falei assim, sim, não, né? Eu poderia falar a verdade, porque eles não estavam entendendo, eu tava falando em português, mas vai saber se de último eles não falavam, eu tinha acabado de chegar, se tinha alguma outra pessoa que falava, não queria arriscar nesse momento. Quando eu entrei no quarto, eram 4 beliches. Aí eu vi que tinha as coisas, provavelmente provavelmente não, das pessoas que iam compartilhar o quarto comigo. Eu tava com um aperto assim que eu não sabia o que estava acontecendo. E não tinha ninguém ali comigo, não podia conversar porque tava todo mundo trabalhando. Deitei, mas consegui dormir depois de muito tempo. Eu tava na minha cabeça que eu não sabia o que estava acontecendo. No dia de manhã, no dia seguinte, o pessoal, né, do quarto voltou, eram todos da Etiópia. Conversei com eles assim por cima, não me deram tanta informação. Aí eu lembro que eu voltei no prédio, que, que eu fui, né, no dia anterior. Sempre chegava todo mundo, sentava na sua mesa, fazia o seu trabalho e não conversava muito. Eles vieram, me deram um roteiro, que eu tinha que digitar esse roteiro de 10 a 15 vezes, e se eu tivesse alguma dúvida, eu perguntar para o coleguinha, ou então para o tradutor. Nesse roteiro, falava a história de uma pessoa que era a modelo, né, que conversava com os clientes, eles chamavam, e que era uma menina que era da Tailândia, a mãe tailandesa, o pai de Taiwan, e tinha a personalidade dela, né, que você tinha que incluir. Né? Nesse momento, era o roteiro da vida dela, não tinha um roteiro, né, das coisas que a gente tinha que seguir a cada dia. Isso começou a ter depois de quase um mês que eu estava lá. Eu tinha a ideia que eu não sabia exatamente o que era, mas como eu não podia ter é, contato com a minha família, eu, eu fiquei muito preocupado, que foi aí que eu comecei a mandar mensagens pro meu amigo pelo Telegram. Mas eu não tinha a noção de realmente o que acontecia. Eu sabia que era um trabalho muito pesado, talvez um trabalho escravo, mas não tinha a dimensão. Com o tempo eu fui entendendo melhor com as punições e tudo que eles faziam. Esses spammers, eles conversavam com os clientes no TikTok. Eles tinham como se fosse 5, 6 celulares, que eles iam, pela conta da modelo, eles iam seguindo as pessoas, no caso todos homens, sempre. É, eles seguiam de volta e mandava a primeira mensagem. Oi, eu sou a tal pessoa, como você tá? Qual que é o seu nome? Eu não uso muito o TikTok, então você poderia me passar o seu WhatsApp para a gente conversar? E quero fazer novas amizades. Então, esses números eram mandados para a gente começar a conversar com o cliente. Aí, já tendo o roteiro, no primeiro dia a gente tinha que saber o básico do cliente: nome, idade, trabalho, da onde que era, o hobby, quanto ganhava, que era o mais importante. A grande maioria da Europa. Os países poucos era Itália, Espanha, depois veio bastante da Rússia, de, da Ucrânia, ah, e os outros países menor, como Croácia, Sérvia. Mas o foco mesmo era Itália e Espanha, porque eles falavam que era um povo mais amável, então mais fácil de você criar um laço. Como o brasileiro, que, né, a gente é muito.
muito fácil de fazer amizade, conversar e se apaixonar, no caso, na cabeça dos chineses. Eles mandavam de 10 a 20 clientes por dia, mas muitos clientes não respondiam, então, digamos que aí de 10 a 20, às vezes tinha 5 clientes, que você, né, tinha que começar a ter essa relação com ele. Eles sempre pediam que a gente respeitasse o tempo real. Se tá na academia, o tempo da academia, de 1, 2 horas. No tempo de comer, meia hora, 1 hora. E tinha as fotos que a gente mostrava da comida, se o cliente estivesse comendo também, tivesse cozinhado alguma coisa, sempre compartilhar tanto ela, tanto o cliente, porque eles, clientes que compartilham muito, experiências, era mais fácil de você criar uma relação com ele. Eles tinham um programa que a gente escrevia e automaticamente traduzia para a língua da pessoa. Eu escrevia em português e em espanhol e traduzia automaticamente. No Brasil, quem fez mais foi o Felipe, mas foi com um modelo homem, então conversava mais com mulheres. Mas aí já não era no TikTok, eles usavam Tinder, Badoo e essas outras menores para conseguir contato. Eles preferiam que fosse de 50 para cima, ou já viúvo, ou divorciado. É a forma que eles repassavam pra gente, como se fosse um trabalho normal. A gente sabe que não é algo certo, mas como eles puniam a gente não. É até feio falar dessa forma, a gente tinha que pensar na gente, porque se a gente não tivesse o resultado, quem ia pagar era a gente. Então a gente tinha que fazer esse trabalho pelas nossas vidas. Era das 5:30 da tarde até as 8, 9, 10 da manhã. Depois a gente ia dormir. Mas a gente tinha que tomar banho, até deitar, você conseguir, né, tranquilizar para dormir, a gente dormia bem pouco menos. As comidas, tinha as pausas, mas as comidas não eram boas. Tinha muito arroz, tinha muito macarrão, tinha muito frango, mas era uma comida que depois você ia ter é, dor de barriga. Era um complexo que tinham várias empresas. A grande maioria era chinês, que também eram enganados para ir para lá. Mas na minha empresa se eu não me engano, antes de eu ir embora, nós éramos em quase 60 pessoas. Chineses, filipinos, Etiópia, Quênia, tinha do Sri Lanka, 2. Os mais jovens da minha empresa eram os meninos do Sri Lanka, eles tinham 21 anos. E eles não fugiram. Eles ficaram lá, eles ficaram com muito medo. Eles queriam muito, mas eles eram os que mais sofriam. Porque eles não tinham resultado, então era quase todo dia eles eram destacados. Sempre mudava muito as formas, a cada dia era uma coisa diferente. As punições não tão fortes era ficar em pé com um galão de água, assim, nas costas, durante 1, 2, 3 horas. Também com o galão fazer agachamentos. Dependia. Se você começou com 50, na próxima punição já era 100, 200, até teve gente que fez mais de 1.000 vezes. Depois, quase no final, fazendo o agachamento, eles colocaram. É como se fosse uma plataforma. Eu não sei exatamente se é um brinquedo, o que é isso, mas como se fosse uma agulha que a gente tinha que ficar em pé em cima disso, e ele ficava, né, perfurando os nossos pés. Aí você tinha que fazer o agachamento em cima disso. Os mais pesados eles colocavam a gente na salinha e lá eles espancavam com um pedaço de cano. Que poderia ser de 5 até 60 vezes que uma das meninas das Filipinas levou uma vez. E a arma de choque, né? Que eles colocam um papel e essa fita na boca para você não gritar, nas mãos também e nos pés. E te deitava e
te batia, né, com o pedaço de cano e depois com a arma de choque. Se a gente tinha algum erro, era um motivo para ter uma punição. Então, muitas vezes, por alguma coisinha boba, por exemplo, teve uma vez que ele me bateu porque eu não mandei boa noite pro cliente. Eles tinham um quarto que era um quarto negro, que eles colocavam você lá por algum motivo extremo que você fazia. No caso das vezes que eu fui, foi por conta de eu ter mandado uma mensagem pro meu amigo e eles descobriram. Uma das minhas amigas mandou uma mensagem no Telegram do chat, falando que a minha mãe estava muito doente, que meu avô idoso e que eles precisavam de mim aqui. Eu entendo que seria para me ajudar, mas eles não querem saber se você tem família, se você precisa ir embora, se você precisa de um remédio, que você está doente. Isso fez com que a minha vida lá piorasse, né? Porque eles me bateram muito e me colocaram preso. No total eu fiquei 8 dias. Isso da primeira vez. E dessa vez eles me bateram muito. Eles mandaram os guardas me bater, eles me deram muito soco nas costas. E eu fiquei preso por 8 dias, assim, em um beliche, uma mão, e no outro beliche, uma mão. Tanto que as marcas que eu tenho até hoje. Eu ficava às 17 horas do trabalho, né, que a gente trabalhava 17 horas, assim, que era a noite inteira. Às vezes os guardas vinham para eu poder ir no banheiro, para me dar comida, mas a maioria do tempo eu ficava preso assim, em pé. Eles vinham de manhã, me sentavam por 5 horas, que seria o tempo para eu poder dormir. Eu não conseguia dormir porque eu estava em pé e eu estava muito cansado. Nós não tínhamos muito contato porque ele ficava sentado do outro lado. E eles já tinham falado para ele não conversar comigo. Então, nós tínhamos contato nas pausas, que ele ia me passando as informações, que ele, né, ele conversava com o pai dele. E quando acabava o expediente. Até que um dia o chefe dele viu a gente conversando fora. E eles falaram, se a gente vê vocês conversando de novo, a gente vai punir. Eles suspeitavam que ele mandava mensagens. Tanto que eles colocaram um programa que eles conseguem ver a tela em outro computador. Mas como eu não mandava mais nada, o Felipe esperou um mês. Foi um mês que ele ficou sem mandar mensagem. Depois ele se arriscou para ver as últimas mensagens. Na época, ele disse que ele usava pelo Instagram. Ele conseguia abrir pelo computador. Mas eu, depois que tudo isso aconteceu, eu já não abri nunca mais. Nada. A gente começou a conversar em, no meio de janeiro e a gente estava querendo fazer no Ano Novo Chinês, que foi no dia 28 de janeiro. Mas eles ouviram que teria muitos guardas lá fora. Então a gente desistiu. Porém, nesse mesmo dia teve, eu não sei se foi 3 ou 5 chineses que conseguiram fugir. Tem a notícia em sites chineses. Então a gente ficou assim, se eles conseguiram, a gente vai conseguir. E a gente marcou dia 9, na segunda pausa, 2h30. A gente, nesse tempo, a gente ficou fazendo a cabeça do pessoal. Por exemplo, o pessoal da Etiópia não queria fugir. Eles eram, eram os que mais tinham medo de fugir. Muitos deles já tinham fugido em outras empresas, já tinham trabalhado em outras empresas e o castigo quando eles pegavam era muito forte, então eles tinham muito medo. Mas a gente, né, todos nos reunimos num quarto, que era inclusive o meu quarto, uma parte de fora. E quando deu 2h45, a gente só falou, vamos. Todo mundo começou a correr. A gente tinha como se fosse um mapa, né, do caminho para sair. Mas o que a gente não sabia é que tinha 3 montanhas que tinha que passar para chegar no rio. Nessa parte tinham guardas, nessa parte da onde que era para saída, tinham guardas, mas não tinham tantos.
Eu lembro de ver um dos guardas saindo de uma parte que tem lá atrás, sem entender nada, começando a conversar no rádio para vir mais, porque ele era o único. E o pessoal conseguiu, muitos conseguiram chegar até o rio, mas foram pegados lá. Nenhum conseguiu fugir, eles conseguiram pegar todos. Eu não consegui fugir muito, porque dias antes eu tive uma outra comissão, que ele me bateu, que eu tive que ficar. Tinha uma punição que você tinha que ficar parado no ar, com os braços assim e as pernas encurvadas. Então eu fiquei, eu acho que 5 horas, assim, então a minha perna tava doendo demais. E eu cheguei a cair 3, 4 vezes, tanto que esse machucado foi das vezes que eu caí. Depois ele me arrastou, quando ele conseguiu me pegar. O Felipe, eu sei que ele conseguiu subir 2, 3 montes, mas os guardas foram atrás e não voltaram. Que aí que foi quando eles colocaram a gente nos quartos, é, algemaram a gente de novo, e o chefe foi e espancou todos nós. Aí, com o passar das horas, eles foram colocando mais gente, eram 3 quartos. Eles foram colocando mais gente para o pessoal que eles conseguiram pegar. Depois que ele foi pela segunda vez bater na gente, eu não lembro que horas que a gente não tinha relógio, não tinha nada. Mas já era muito tarde, entrou o pessoal do grupo Karen, que eles queriam saber o que aconteceu, porque eles ficaram sabendo que teve uma tentativa de fuga. E depois disso, eles falaram, não, vocês ficam despreocupados, que a gente vai tentar tirar vocês daqui. A ONG tinha entrado em contato com eles tinham a lista dos nomes, tanto que tinha o meu nome e do Felipe. E então eu acho que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eles tinham a lista, eles já iam lá tentar salvar a gente fugiu no mesmo dia, então foi tudo o que aconteceu ao mesmo tempo. No dia seguinte, de manhã, eles vieram e resgataram realmente a gente. Mas antes disso, um dos outros guardas já tinha entrado e falaram, vocês vão pra casa. A Filipina começaram a chorar. A gente ficou emocionado, mas poderia não ser verdade. Porque eles falam tanta coisa pra gente, então eu falei assim, ok, mas eu só vou acreditar quando eu estiver lá fora. Mas foi realmente. Aí entrou o grupo, cara. Tinham vários carros. Aí a gente foi na música. Aí quando passou, que aí quem começou a cuidar da gente foi o exército da Tailândia. Quando a gente estava chegando, eu vi esse senhor, ele chama César, saindo do carro. E eu vi, ou era americano, porque tinha uma americana e um australiano que cuidava dessa parte lá, junto com o exército, com a polícia da Tailândia. Eu vi ele saindo do carro. E eu vi que ele não era asiático, era diferente. Aí eu falei pro Felipe, ele é o da embaixada. O Felipe, não, não é. Eu falei, é sim, ele tá falando português. Ele tá falando português. Tá. Aí ele veio, se apresentou pra gente, a gente sentou, conversou. A gente ficou, acho que mais 1 hora e meia esperando por eles dar um papel, né, pra embaixada, pra liberar a gente, pra gente poder ir embora. E ele já falou, agora vocês podem ficar tranquilo. Aí a gente já começou a conversar, sorrir mais. A gente já sabia que já ia acontecer. Quando o avião pousou, quando você, né, pousa, demora um pouco ainda para eles liberar. O pessoal já tá todo mundo em pé, com a sua mala na mão. A gente tava isso, aí eles chamaram Lucas, Viana Santos, Felipe, lá, comparecer na porta. Aí a gente saiu como os primeiros a sair, aí eles conversaram, oi, a gente é nome tal, tal, da polícia, a gente gostaria de conversar com vocês. Só uma conversa para saber, né, como vocês estão voltando agora, a gente quer entender. Eles fizeram como se fosse uma entrevista também com a gente. E a gente contou desde que chegou, como que foi a forma, até a saída. A gente sabia que tinha muita gente esperando a gente. Então eu tava meio assim, eu falei assim, tá, mas quantas pessoas, como que vai ser? Mas não imaginava que seria tanta gente da forma que foi. Mas quando eu vi minha mãe, eu fiquei muito feliz. E eu sabia que ela tava sofrendo. Eu tinha chorado bastante antes, pra não chorar na hora. Para tentar ser o mais forte possível. Mas foi muito bom sentir que a gente estava aqui, o pessoal estava realmente preocupado com a gente. E nada, agora
Agora eu não sei. E eu sei que é uma experiência muito feia que aconteceu com a gente. Mas eu espero que agora só venham coisas boas. Qual